Olá, olá! Sejam todos bem-vindos ao primeiro Cena Gaúcha aqui no YouTube. Eu sou o Douglas Barcelos e para quem não me conhece, esse projeto ele fazia parte da Masper TV, que passava ao vivo toda quinta-feira. Então eu já saí de lá, eu estou agora em outros projetos particulares com YouTube, com publicidade, cinema e, obviamente, vocês pediram, muitos pediram e eu trouxe aqui para o Instagram e para o YouTube. Lembrando que o formato de vídeos, então, aqui no YouTube serão de críticas, dicas e entrevistas, e lá no Instagram toda a agenda e resumo do que está acontecendo na cidade. E se você tiver alguma sugestão do que vai acontecer, ou quer divulgar a sua banda, que vai acontecer algum show, alguma apresentação, alguma peça aqui na região metropolitana de Porto Alegre, fique à vontade para mandar, porque eu acho bem legal de trocar essas figurinhas e levar a cultura adiante para a galera. Então, para estrear aqui no canal, eu vou trazer a crítica do filme Homem com H, o filme que traz a história do maravilhoso Ney Matogrosso e já estreou nos cinemas. E, gente, vale muito a pena assistir, mas você confere essa crítica depois da vinheta. Chega então aos cinemas brasileiros o filme Homem com H, que traz a história de Ney Matogrosso, dirigido por Esmir Filho, baseado no Ney Matogrosso, a biografia que é de Júlio Maria. Eles utilizam, obviamente, essa obra para fazer toda a base do roteiro do filme, mas ele também foi muito acompanhado pelo Ney Matogrosso. Ele faz parte desse processo, então é um filme muito incrível. Eu quero começar destacando um ponto que me chamou a atenção desde o início da projeção, que foi a fotografia. A fotografia desse filme, ela é fenomenal. Toda a cinematografia desse filme, ela é sensacional. Fotografia, edição, sonoplastia, trilha, é um aspecto muito positivo, assim, ele é muito bonito de se ver. É muito difícil, encontrar um filme brasileiro com tanta qualidade técnica como foi Um Homem com H. Então o filme ele começa, obviamente, traçando toda a infância de Ney Matogrosso, com a sua vida muito turbulenta, com seu pai truculento, militar, toda essa questão de ele não aceitar aquela atitude machista, retrógrada do pai. Tem um momento muito forte do início do filme que o pai está agredindo ele e ele fala: chora, chora, chora. E ele não chora, então tu vê ele não se conforma com a vida que ele tem, ele quer mais. E é muito bonito que o filme ele vai mostrando essas coisas cruéis que acontecem, mas ao mesmo tempo ele vai, hã, traçando, a evolução de Ney Matogrosso como ser humano, se entendendo, ele querendo ser um artista de cinema, de teatro, e não músico, e a vida indo e empurrando ele, quando ele faz as aulas de canto, quando ele vai envelhecendo, que ele vai realmente se destacando pela voz, que ele achava que era péssima, mas todo mundo amava. Quando dizem para ele que aquela voz é única, aquela voz é só dele, ninguém consegue atingir aquele timbre, aquela qualidade vocal, e ele vai se entendendo, vai se entregando, e isso é muito bonito dentro do filme. A retratação de como isso acontece é muito bonita, muito poética, muito humana. O filme acaba mostrando muito essa atitude não conformista de Ney Matogrosso, que ele questiona o pai o tempo todo: "Por que que eu sou o filho mais odiado? Por que que eu sou o filho que apanha sempre? Por que que eu sou o filho que mais é maltratado nessa casa?" E isso gera vários atritos, vários conflitos familiares, onde ele vai embora. Então, quando ele vai embora, ele vai para Brasília e ele entra numa aula de canto e começa então a sua trajetória, a sua jornada de descoberta. Mesmo querendo ser artista, mesmo querendo trabalhar em filmes, ele começa a participar das aulas de canto e é onde o pessoal começa a dizer, tipo: "Tu tem uma voz única, tu é uma pessoa única, tu tem um diferencial que você pode trabalhar". Nisso ele vai trabalhando, ele vai aprendendo a lidar com a voz dele, a cantar, ele vai para São Paulo, onde ele começa a trabalhar como figurinista, ajudando várias pessoas, e aí acontece o momento muito bacana onde ele conhece os Secos e Molhados, que todo mundo sabe que deu errado, mas, toda a forma deles conhecerem, dele entender que os Secos e Molhados são músicas, que são poemas musicados, e aí tem essa questão do lirismo, da voz dele muito única e da expressão corporal dele muito teatral, que casa super bem.
Obviamente, toda aquela trajetória muito complicada, muito turbulenta dos Secos e Molhados com Ney Matogrosso, referente à forma dele se vestir, da forma dele agir, é retratada de uma forma muito, muito crível, é muito crua, então a gente consegue entender de todas as formas como isso aconteceu, por mais que seja um curto tempo do filme, que isso seja mostrado, e aí a gente começa a ver Ney reconstruindo a sua vida. "Não, eu vou cantar sozinho, vocês foram bundão comigo, eu vou fazer agora o meu nome". E toda a questão do ódio, acumulado dele, sempre aquela necessidade de: "Eu vou ser melhor, eu vou dar certo, eu vou ser eu", que ele carregava desde a época do pai dele, ficou incutida também depois essa questão que ele teve com Secos e Molhados, onde, quando ele começa a sua carreira solo, ele acaba colocando muita raiva, no que ele faz. Ele acaba colocando muita cobrança, até que uma amiga dele chega pra ele e diz assim: "Hã, mas eu acho que tu tem que dar uma baixadinha na bola, eu acho que tu tem que deixar um pouco essa tua raiva de lado e focar muito mais no lado artista, no lado, Ney. Tu tem que ser o Ney, tu não tem que ficar provando nada pra ninguém. Todo mundo já sabe que tu é incrível, então seja o Ney". E aí ele começa a entender o espaço dele, o lugar dele, que ele pode realmente conquistar, mas com leveza. E a partir disso o filme vai construindo toda a parte musical da carreira dele, solo, né. Tem um momento muito legal que ele começa realmente a se descobrir como sexualmente, transar com homens, mulheres e transar enlouquecidamente, aonde ele entende que ele não precisa de rótulos, não precisa de caixinhas, ele pode fazer o que ele quiser. E, obviamente, mostra figuras icônicas como Cazuza. Um dos grandes medos da galera que assistiu o filme, é a relação que ele fazia, a relação dele com Cazuza e como ia ser retratado isso. Para quem assistiu o filme do Cazuza há um tempo atrás, O Tempo Não Para, a gente não vê muito falar sobre Ney, assim, é uma história muito polidinha, muito ignora um pouco o fato dele ser uma pessoa, o Cazuza ser uma pessoa que é questionadora, que não uma pessoa que não aceita, as coisas como são. A música dele é muito questionadora, a música dele é muito forte. Então o Ney Matogrosso e ele têm sim uma relação durante o filme, é uma relação curta, todo mundo sabe disso, não foi uma relação longa, porém ela foi uma relação que ela impactou a vida de Ney Cazuza até o final da vida do Cazuza. Então todo o processo de ele estar com a AIDS, todo o processo do cuidado, todo o processo, dele fazer o último show dele. Pra quem não sabe, O Tempo Não Para é uma música, foi uma das últimas músicas, acho, ou a última música de Cazuza que foi gravada, e ela foi gravada para o show, foi o show de encerramento da vida de Cazuza, basicamente, onde ele convida o Ney Matogrosso para dirigir esse espetáculo. E assim, é uma das cenas mais lindas, eu confesso que eu me emocionei deveras no filme, ele é muito tocante, muito, acho que eu chorei, sei lá, umas 3, 4 vezes, copiosamente, assim. Uma das outras coisas e aí, toda essa progressão, o Ney também tem a história com o marido dele, o digamos marido, porque ele viveu junto durante 10 anos, e ele cuidou também quando esse companheiro dele também teve AIDS. Tem muito esse questionamento dele sobre, "Eu fiz tudo igual, eu não fiz nada de diferente. Então por que que eles estão indo e eu não peguei nada e eu estou aqui?". É muito forte, assim, as falas do filme, a maneira como é tratado a questão da sexualidade, a morte, a AIDS é muito bonita, ela é muito poética, ela é muito lírica, a forma como as pessoas são, como é que eu vou dizer? A forma como as pessoas elas têm as suas trajetórias encerradas no filme é tão bonito. Esmir Filho fez um trabalho tão fenomenal ali que é um filme de encher os olhos. Mesmo, 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 mesmo. Eu até diminui um pouquinho o meu ritmo, porque lembrando da projeção que eu assisti ontem, eu ainda tô bem impactado, bem emocionado com isso. A relação pós-fama de Cazu do
A relação pós-fama de Ney Matogrosso com o pai dele, tudo é retratado muito bonito, de uma forma muito legal. Então, assim, são coisas que eu não quero trazer muito pra essa crítica, dando muito detalhamento. Eu tô tentando me atentar a contar mais profundamente coisas que são de conhecimento público, como a história do Ney com o Cazuza. O restante eu acho que vale muito a pena vocês irem no cinema assistir e ver essa progressão da história, então eu não quero entrar muito nesse foco. Mas tem uma coisa que é muito bacana que, por ser uma homenagem em vida do Ney Matogrosso, ele participa, o filme encerra com o Ney Matogrosso de verdade, em carne e osso. E é muito bonito isso. Agora, antes de finalizar essa crítica, eu tenho que falar sobre o trabalho de Jesuíta Barbosa. Esse homem se entregou, ele deu sangue para esse papel, porque ele tem toda a expressão, tem toda a fisicalidade de Ney Matogrosso, a movimentação, a forma de olhar, a maneira de falar, tá tudo lá. É impressionante o quanto ele se entregou para esse papel e o quanto ele conseguiu realmente dar vida a um personagem já existente e que tu olhe pra tela e tu diga assim, caramba, é o Ney. Tu não tem como ver o filme e tu não dizer que é o Ney. É incrível. E a entrega dele para cenas de sexo, cenas as cenas de drama, as cenas das músicas, os espetáculos, a forma que ele dança, a forma que ele faz todo aquele guerigueri do Ney Matogrosso, aquela coisa muito legal, muito física, tá tudo lá. É incrível mesmo. Homem com H, então, estreia aos cinemas, a minha nota, o que eu vou dizer? A minha nota de 0 a 10. Eu não sei se eu vou querer dar nota para os filmes, das críticas, eu tenho muito medo disso. Vamos deixar uma nota aqui. De 0 a 10, eu vou dar 9,5. Porque eu acho que faltou um pouquinho mais da vida atual do Ney Matogrosso. Fora isso, é um trabalho impecável. Procure a melhor sala de cinema para você assistir esse filme, porque o som é muito importante para contar a história nele. E é isso. Eu espero vocês na próxima crítica. É a minha primeira, gente, aqui no YouTube. Eu não sou acostumado a gravar críticas assim em vídeo, eu sempre escrevia, então é um formato novo para mim. Me ajudem a evoluir, deixem os comentários, é sobre isso. E até a próxima. Um beijão para vocês.